Então, vamos continuar aqui, recomeçando, gente. Recomeçando, tá? O nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo. E como já disseram os outros expositores, eu não vou citar nomes aqui para não ser injusta, não esquecer de ninguém. Realmente, quando a gente recomeça esse livro, a gente vai lendo, relendo, cada vez a gente nota algo diferente. Dependendo do momento que a gente está na nossa vida, dependendo do momento em que está passando o planeta, ou, enfim, ou os nossos familiares, o nosso entorno, o nosso trabalho, né? E é para isso mesmo, para a gente usar esse livro. Esse livro é um verdadeiro receituário, né? Ou seja, ele seguindo, ou seja, ele abrindo ao acaso, como às vezes a gente precisa, é uma bênção, né? Da codificação e realmente faz parte, né, do nosso Consolador prometido. Então, vamos lá. Nós estamos, então, no capítulo 1, no item 9, a nova era. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento que se serviu de Deus para revelar por Moisés e pelos profetas as vicissitudes por que passou esse povo, destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não a teriam compreendido. Mas, nem por isso, os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como um frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos, que ela se propunha a regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e da ciência, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessário uma representação semimaterial, qual se apresentava, então, a religião hebraica. Os holocaustos lhe falavam aos sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a Terra, tornando a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorrem as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade de abalos e discussões, a fim de que traiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos que, então, abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura,
e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. É de um espírito israelita em Mulhouse, em 1861. É muito profundo, né, gente, essas reflexões aqui. Parece que resume as 3 revelações num único item, né? Então, a gente já sabe que Moisés veio, né, com uma ideia de trazer um Deus único, né? E também, gente, trouxe uma ideia de um Deus espiritual, né, de um Deus espiritual, porque antes os homens, a grande maioria, adoravam o quê? O sol, cultuavam, né, o sol, a lua, os animais, o fogo, né? Mas a divindade em si, a ideia de divindade, não era representada de uma forma espiritual, né? Imaterial, era algo material, né? A humanidade, naquela época, tinha necessidade de enxergar, de, entre aspas, palpar, né, Deus, e não só sentir. A gente até lembra da ideia de... Me corrijam as professoras aí de português, de substantivo concreto e substantivo abstrato. Né? Substantivo é quando a gente é criança, aí substantivo concreto, aí alguma pessoa falava assim, concreto é o que você pode pegar, abstrato não. Né? Aí eu falava, mas o sol, estão falando que é concreto, eu não posso pegar o sol. Né? A gente tem essa ideia ainda muito infantil. Né? Então, naquela época, o povo ainda precisava de enxergar, não só sentir. Né? Então, ele veio também trazer essa ideia de um Deus espiritual, espiritualizado. Né? E ele também, claro, né, gente, apresentou as leis, os mandamentos de Deus, né? Que já era um grande avanço moral. Né? Os mandamentos, eles iam contra as ideias que eram propagadas naquela época também, né? Por aqueles sacerdotes, que muitos eram médios, utilizavam da sua mediunidade para poder maravilhar o povo, né? Até mesmo alguns faraós ficavam maravilhados com aqueles fenômenos mediúnicos, muitas vezes até de materialização, né? E com isso eles iam mantendo aquele povo sob aquele domínio de acordo com o interesse deles. E não, Moisés veio apresentar os mandamentos de Deus da forma como podia ser apresentado naquela época, né? Porque eles não iam compreender toda a profundidade das leis de Deus, não iriam compreender ainda. Então, Moisés apresentou daquela forma, né? Mas era um Deus ainda que tinha uma característica um pouco assim punitiva. Ainda era um Deus assim que tinha uma mão forte, uma mão pesada, que punia ainda através de desastres naturais, através das catástrofes, através, enfim, de pragas, de doenças, né? Mas mesmo assim já foi um grande avanço moral o que Moisés trouxe. Como está dizendo aqui no texto, né? Era o germe da mais ampla moral cristã, né? Mas mesmo assim, com esses mandamentos, mesmo tendo esse Deus com essa característica que ele apresentou, mais punitivo, aconteceu o quê? Aquele povo foi seguindo as leis de Deus, mesmo que a princípio fosse por temor. E isso fez com que a humanidade evoluísse. Né? Que a gente fez com que a humanidade evoluísse. Quando Jesus, né, veio à Terra como enviado de Deus, né, foi para dar continuidade ao que Moisés iniciou. Como ele mesmo falou, Jesus mesmo falou, não vim destruir a lei, eu vim dar seguimento a ela, eu vim cumpri-la. Né? E veio nos trazer, gente, a segunda revelação, né, que, graças a Deus, todo mundo sabe cuja característica essencial é o amor. Né? Aquela que ele vai se desdobrando, que todos devemos edificar o reino de Deus dentro de nós, né? Como ele disse, esse é o nosso maior propósito aqui, mesmo que por hora a gente não saiba, mas é o nosso maior propósito, como ele mesmo falou, Jesus, buscai primeiro as coisas do céu e todas as outras vos serão acrescidas.
né? Que todos nós somos irmãos, né? Como ele proferiu no Pai Nosso, Pai Nosso que estás nos céus. Ele não diz meu Pai, Pai Nosso. A oração que todo mundo conhece, Pai Nosso que estás no céu, né? Que todos somos filhos, que todos somos merecedores do amor de Deus. Isso ele exemplificou muito, que devemos perdoar e não revidar como antes, né, se acreditava, né, que deveria fazer. Tanto é, gente, que a penúltima frase de Jesus, né, aqui na terra, no madeiro, lá na cruz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Né? Daí a gente vai vendo que essa segunda revelação tem a maior característica, o amor incondicional, como o Pai nos ama, né? Que essa doutrina de amor de Jesus é para todos, gente, não há discriminação para ninguém. E ele exemplificou isso tanto, em tantas passagens, né? Indo à casa de Zaqueu, que era um publicano, né, chamando Levi para ser um dos seus discípulos, que também era um publicano, né, com a mulher adúltera, né, que ele a libertou de ser apedrejada, com a Maria Madalena, a prostituta, que ele realmente resgatou para uma nova vida, e que ela foi uma discípula dele mesmo, né, uma grande seguidora dele. Né? Então, através das parábolas, das próprias curas mesmo, dos sermões, do Sermão do Monte, né, dos exemplos, o nosso mestre, nosso querido mestre Jesus, vai fazendo brotar daqueles corações daquela época, os corações que tiveram, como ele falou, ouvidos de ouvir, o quê? Um sentimento, gente, uma noção mesmo, né, um sentimento de solidariedade comum. Né? E isso vai se seguindo, vai se desenhando a lei do progresso. Né? Porque Moisés, inicialmente, ele trouxe realmente entre os homens as noções do direito e da justiça. Jesus trouxe aquela noção do amor. Ele pediu algo a mais a nós, e era justamente o amor, a renúncia de nós mesmos. Né? E esse amor, essa característica, né, ele pede que a gente suba um degrau a mais, e isso a gente pode verificar muito na passagem do mancebo rico, né? Aquele jovem vai atrás de Jesus, curioso naquela época que todos falavam, né, já estavam falando todos do Messias, e ele vai atrás de Jesus e pergunta, mestre, o que eu faço para conseguir a vida eterna? Aí Jesus fala, segue os mandamentos. E aí, o que ele responde? Isso eu já faço. Ele fala, então você vem e me segue. Mas ele não estava ainda, e ele ainda pediu um dia para Jesus. Ele não estava pronto ainda para renunciar o que ele queria. Ele queria era ganhar lá na corrida das bigas, mostrar que ele era superior ao outro, né? E com isso ele perde essa oportunidade de seguir Jesus. Né? Então, a gente reflexiona, né? Será que a moral de Jesus foi totalmente compreendida? Né? Foi totalmente praticada? Será que ninguém desviou do seu objetivo para atender ao próprio interesse? A gente sabe que não, né? Que ainda temos um caminho a percorrer ainda, mas já avançamos. Né? Então, o Espiritismo ele foi revelado no momento certo, no momento oportuno e da forma correta, gente. Porque ele foi através de experiências mesmo, já com uma metodologia científica, né? Conforme está explicado lá na introdução do livro dos Espíritos. Né? E quem conhece, vê a história, sabe que foi algo com muito critério, com muito rigor. Né? Foi implantado aqui na Terra, entre nós, né? Como consolador prometido mesmo, que Jesus veio nos trazer, veio nos informar, né? E por inúmeros espíritos, né? Eles até se intitulam coletivamente como Espírito da Verdade. Né? E Allan Kardec que codificou com esse trabalho primoroso dele, gente, que custou
até mesmo a saúde dele, que custou... até ele foi muito atacado pelos pares, né, como dizem, pela sociedade lá científica, ele foi muito atacado. Mas, como ele mesmo falou, né, quando ele recebeu um exemplar, quando ele estava triste, ele recebeu um exemplar na casa dele, na sua casa, com muito bem encadernado, muito bem encapado, e dizendo assim: esse livro salvou a minha vida. E depois, embaixo, e a minha também. Ele recebeu esse exemplar, ele mesmo pensou: poxa, se tudo que eu fiz não adiantar de nada, só essas 2 vidas já terão valido a pena. Né? Então, ele foi... Mas ele não cansava de dizer: essa doutrina não é minha, é doutrina dos Espíritos, é o Consolador prometido que Jesus nos prometeu. E está aqui, gente, está aqui à nossa disposição. Está à nossa disposição. Está aqui, ó. É só às vezes a gente estender a mão. Às vezes do lado da nossa cabeceira. Tem um Consolador 24 horas com a gente. 24 horas, 365 dias, 366 no ano bissexto, 24 horas, todos os dias, gente. Tem mesmo. Jesus falou e ele cumpre. Tem mesmo. Né? Então, essa terceira revelação, né, ela veio assim, para estabelecer a verdade. Né? Não é revelar, porque Jesus já tinha revelado lá, mas ele não revelou tudo, ele revelou o que ele conseguiu, o que deu para ele fazer. Né? Então, aqueles fundamentos, né, que a gente está acostumado a falar, que a gente está acostumado a saber, aquela existência de Deus, né? Mas é um Deus como inteligência suprema, né, como a causa primária de todas as coisas. Isso pelo menos a gente não consegue compreender por inteiro. Então, o que a gente faz é tentar compreender os atributos de Deus, mas Deus mesmo a gente não consegue compreender. Né? E nem vamos ficar, tem que compreender, vou estudar, vamos sentir, gente. Né? Sentir a presença de Deus na nossa vida. Né? Também um outro fundamento, a imortalidade da alma e do espírito, que a verdadeira vida, gente, é a espiritualidade. A verdadeira vida é a vida espiritual. Nós estamos aqui de passagem, é um estágio que a gente precisa passar aqui. Né? Igual a gente vai para a escola, a gente está lá na escola, depois a gente volta para casa. Na escola, a gente fica um período na escola. Ou, enfim, no curso, ou no trabalho, onde a gente tem que ficar. Mas nós temos um lar para voltar. Né? A pluralidade das existências, como Jesus mesmo já falou lá com Nicodemos, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós temos que reencarnar, gente, quantas vezes? 70 vezes? Não, quantas vezes forem necessárias. Isso vai depender muito da gente, de que uso que a gente faz da nossa encarnação aqui. É a pluralidade dos mundos habitados. Assim como nós, os mundos evoluem. E também depende da gente os mundos evoluírem, dos seus habitantes ali. Né? Mas chega uma hora que não vai dar, né? Vão receber o bilhete azul aí, ó. Né? Já deu. A gente já fez, já aconteceu, já fez o que tinha que fazer, você não resolveu. Agora aqui vai ter que andar. Você não quer melhorar. Então, por favor, né? Na nossa época era... Não foi expulso da escola, não. Ele foi convidado a se retirar da escola. Então, pode ser convidado a se retirar daquele planeta que está tendo que melhorar. Né? Muito ajuda aquele que não atrapalha. Né? E Jesus já falou, há muitas moradas na casa dos meus pais. Né? A comunicabilidade dos espíritos, gente. A gente poder... Tantos livros maravilhosos que tantos confortos que Chico também deu para aquelas mães. Né? Tanto conforto que a gente vê aqui nas reuniões mediúnicas. Isso é uma bênção. É uma bênção. Né? Mas, principalmente, gente, é tudo uma continuidade. É Moisés, Jesus, é o Espiritismo, é uma coisa só. Né? É para a lei do progresso ser cumprida.
né? E nada é sem luta. Nada é sem luta. Então, vamos agradecer, vamos bem dizer, embora às vezes a gente esteja passando por muita dificuldade, vamos bem dizer, porque Deus é perfeito, é bom, e Ele só quer o nosso bem, sabe o que é melhor para nós, né? Então, mostrando a ascendência do espírito sobre o corpo físico, a imortalidade, a individualidade, a moral é a moral cristã, né? Fortalecendo o cristianismo dentro de nós, esclarecemos, né, o que nós somos verdadeiramente, para onde nós vamos, o que a gente está fazendo aqui, qual a destinação que a gente tem, a destinação que os outros também, que a gente pode até desenhar na vida dos nossos irmãos, com as nossas atitudes, que tudo está interligado. Então, não é que eu não tenha nada a ver com a guerra que está acontecendo lá longe, não. Eu tenho muito a ver, sim. Tenho muito a ver, eu posso fazer uma prece, uma oração. Tem irmão desconhecendo irmão lá, mas será que eu reconheço o que está do meu lado no metrô como irmão? Né? Ou que eu fico reclamando que ele está cochilando lá, encostando em mim, eu fico irritada com ele, essa criatura às vezes trabalhou a noite toda. Será que eu reconheço aquele como irmão na hora de entrar no metrô, empurrando todo mundo? Né? Em vez de, não, vamos ter um pouco, né? O outro também tem o direito de sentar. Né? Será? Né? Então, a gente fala, não tem a ver, temos a ver, sim. O que a gente pode fazer, além da nossa oração, da nossa prece, né? Até mesmo no nosso evangelho no lar também, porque o planeta está sempre precisando muito de oração, é também as nossas atitudes, gente. As nossas atitudes, né? Então, e principalmente, gente, realmente reforça que todos nós somos irmãos. Né? Então, Deus permite que muitas vezes um pai, uma mãe, possa vir nessa outra encarnação como um desconhecido e venha me pedir ajuda. E eu não possa nem dar uma ajuda necessária a ele ali na hora que ele estiver precisando. Olha a grandeza desse ensinamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Eu posso, às vezes, estar negando ajuda a alguém que me foi caro numa outra vida. Por quê? Porque eu vou estar muito autocentrada em mim, eu vou estar muito mas eu não estava com cabeça, eu estou cheia de problema, eu estou tão focada em mim que eu não olho o outro. Né? Então, é a grandeza dos ensinamentos, né, das leis, da lei de Deus que foi trazida por Moisés, que foi destrinchada, né, explicada por Jesus e que foi fortalecida pela terceira revelação, pelo Espiritismo. Né? Os ensinamentos estão aí, né, para serem aplicados e são para o nosso bem, que o primeiro beneficiado seremos nós. Né? Então, com isso, gente, essas três revelações nos devem conduzir à fraternidade universal. É a fraternidade. É isso que Deus fala, tudo que quer de nós, isso que Jesus nos falou. Somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Faça o que tiver ao seu alcance, dentro da sua possibilidade. Né? Faça o que você conseguir. Ama o próximo e ama a ti mesmo. Assim estão todas as leis. Assim você vai estar cumprindo as leis de Deus. Né? E assim, com isso, a gente vai progredindo e vai fazendo o nosso planeta progredir também. Então, para concluir, a gente queria trazer uma poesia rapidinho aqui, é um livrinho que chegou nas nossas mãos, o Evangelho em Poesias. Né? São várias poesias que tem, falando de vários itens do Evangelho. E aqui desse item fala da nova era. Moisés, legislador hebreu, numa época difícil, conduziu com afinco o povo, leis severas e rígidas. Prepara o caminho para a vinda do Messias, mostrando que Deus é amor, ampliando a lei antiga. Quebra total de paradigmas. Novas ideias não chegam sem lutas, precisam da atenção das massas. Antes do advento do espiritismo, a Terra crescia com o materialismo. Tempo de trevas surge, tão sutil e avassalador, ampliando discórdias e angústias, trazendo instabilidade, medo e dor. Mas, ó, do além surgem
advertirem e aclamarem. O mundo está abalado em seus fundamentos. É preciso a humanidade avançar. A ciência aliada à matéria, posicionamentos radicais. Necessário uma revolução moral para o espiritismo sua obra iniciar. Somos pequeninos, feito grão de areia. Compete a marcha sem cessar, que o futuro é hoje na Terra, para os aprendizes incansáveis da nova era. Então, obrigada pela paciência de vocês, pelas boas vibrações, tá? Muito obrigada, que nós estejamos com Jesus, porque com certeza Jesus está sempre conosco. Que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus.